Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é o nosso descanso. Irmãos, a Bíblia diz para nós lançarmos sobre Ele toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós, irmãos. Ele tem cuidado de você, da sua casa. Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. Então aproveita esta noite que você não olhou o tempo de chuva. Muitos vieram direto do trabalho para cá e recebam tudo que o Senhor tem nesta noite, amém? Abram suas Bíblias no Salmo 78. Salmo 78, versículos 15 e 16. Obrigada, irmãos. Salmo 78. Dos versículos 15 e 16, é a palavra que nós leremos nesta noite. Presta atenção, se você quer lembrar da palavra em casa, acostuma trazer papel e caneta para anotar aquilo que Deus fala com você durante o culto. Salmo 78, versículos 15 e 16. Vamos ler junto, igreja? Vamos lá? Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Amém. Pode sentar no seu lugar. Irmãos, quando Asaf fez este salmo começa com Asaf, o autor deste salmo, lamentando por tudo aquilo que estava dando errado. A Bíblia, ela é um livro que revela para nós muitas verdades, e que ela revela para nós, inclusive, aquilo que a gente pensa, e à medida que a história foi acontecendo, Deus permitiu escrever na Bíblia aquilo que o homem muitas vezes questionou, para que Ele se revele a nós. Porque a nossa natureza, muitas vezes, é de duvidar do poder de Deus. A nossa natureza, muitas vezes, é de não acreditar naquilo que Deus tem poder para fazer. A nossa natureza humana, diante de um problema, diante de uma adversidade, diante de uma dívida, diante de um problema de família, a nossa natureza humana, muitas vezes não acredita naquilo que Deus pode fazer. Existem duas diferenças: aquilo que você faz sem buscar direção de Deus, aquilo que você faz porque você quer fazer. E lembre-se de uma coisa, irmãos, nenhum de nós aqui somos obrigados a semear. Nós não somos obrigados a semear, mas quem semeia é obrigado a colher. E talvez você não saiba que é versículo bíblico, mas na Bíblia Sagrada está escrito assim, que quem semeia ventos, colhe o quê? Colhe tempestades. Isso está escrito na Bíblia. E muitas vezes as pessoas questionam por que Deus não fez alguma coisa, mas a gente colhe aquilo que a gente planta. E em outras ocasiões, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Deus, Ele nos ensina. Às vezes o que você está passando hoje tem caráter pedagógico para te ensinar, para você e para a sua família. E se a gente não aprende a depender de Deus, nós vamos viver comendo migalhas. E domingo, inclusive, a mensagem é sobre isso, de pessoas que estão comendo migalhas debaixo da mesa que Satanás tem feito. A mensagem domingo é sobre este assunto. Pessoas que estão comendo as migalhas que Satanás entrega. E a gente olhando agora para Asaf, ele começa a falar, Wanderson, do poder de Deus, para que ele e as pessoas que estavam com ele, obrigada Charles, entendessem quem é Deus. E se você limita o poder de Deus, limita o agir de Deus, você não verá o que Deus tem para fazer. Se você limita aquilo que Deus pode fazer, se você não acredita na palavra dEle, você vai passar pela vida sem viver as promessas que Deus tem para você. Agora Asaf começa a dizer quem era Deus, e ele se lembra do povo no deserto, e ele começa a dizer, olha, o Senhor é Deus, que fez brotar água da pedra, como se fosse do fundo do rio. O Senhor é Deus. E o que ele está dizendo? Que para Deus, Marilac, não tem impossível. Ele está dizendo que Deus é soberano. E a gente olha para as notícias da televisão, a gente olha para aquilo que a gente vai comprar, que está mais
caro, a gente olha para o desemprego, e quantas pessoas estão dentro das igrejas preocupadas com o dia de amanhã, preocupadas de que alguma coisa ruim vai acontecer, mas ainda que aconteça, Deus continua sendo Deus. Irmãos, o trono de Deus, a Bíblia diz que não se abala. O que abala é você, o que abala sou eu, o que abala são os governos, o que abala são as economias dos países, o que abala é a saúde, a cultura, é a educação. Mas a Bíblia diz que o trono de Deus é inabalável, e Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Acima deste salmo aí, se você abrir a sua Bíblia, provavelmente você vai encontrar acima do Salmo 78, o seguinte título, diga bem forte assim: a providência divina na história do seu povo. Fala de novo, a providência divina na história do seu povo. Irmão, a gente precisa crer nisso para nós. A gente precisa crer que Deus quer renovar suas forças, não é para mais um ano de sofrimento. Eu tenho ficado feliz esses dias de atender gente, falar: pastor, entrei em 2023, estou fazendo coisa nova, e comecei isso, comecei aquilo, vou tirar carteira, estou fazendo isso, fazendo aquilo. Gente que quer ver o agir de Deus, igreja. E agora Asaf vai dizer que Deus, Ele tinha providência para o povo dele no deserto. E talvez hoje você que está aqui se sinta no deserto. O deserto da aflição, da solidão, o deserto dos problemas. Porque sabe qual que é o maior problema? Para mim, é aquele que alguém que a gente ama tem, que a gente não resolve. É o pior para nós, que somos mães, que somos pais, avós, é ver alguém que a gente ama com um problema e a gente não consegue resolver. Porque dependendo da sua fé, você vai na força do Senhor e você vai romper. Dependendo da sua fé, a sua cara não muda, né, pastora Rosângela? A cara não muda. Mas e se for alguém que não tem a sua fé? E se for alguém que não viveu o que você viveu até aqui? E Asaf começa agora a celebrar as obras de Deus, e ele começa a chamar o povo para falar com eles. Michele, olha, o Senhor é maravilhoso, ele se maravilha com tudo o que Deus pode fazer. Irmãos, nós estamos falando de um Deus que veio ao mundo, se fez carne e andou entre nós, e a Bíblia fala que as pessoas viram a sua glória como a glória do Pai. Nós estamos falando de um Deus que não mudou, e a Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós estamos falando de Jesus Cristo poderoso, aquele que andou sobre as águas, que multiplicou pão, que multiplicou peixes, que expulsou demônios, que curou doentes, que ressuscitou mortos. Por que é que você acha que na sua vez Ele não vai fazer? Por que é que você deixa então o desânimo ocupar a sua mente? Por que é que você deixa a tristeza, a incredulidade entrar em você e roubar o seu ânimo, e roubar a sua fé? Tem gente, irmãos, que vai viver comendo das migalhas que caem da mesa do diabo e não vai experimentar aquilo que o Senhor prometeu. Asaf começa a dizer, e ele vai agora lembrar aquele povo, Cleiton, da época que eles andaram no deserto. Irmãos, e se a gente olhar para trás, quem tem aqui acima de 20 anos, fala isso sem medo. Eu falo isso sem medo de errar. Já enfrentou situação que provavelmente você pensou assim: hoje eu não aguento, de hoje eu não passo, dessa situação eu não saio. E quanto tempo passou? Teve dia que você foi dormir chorando, teve dia que não tinha ninguém para te aconselhar, teve dia que não teve ninguém para te apoiar, para estar do seu lado, mas Deus entra com você no deserto. E quando Deus entra com você no deserto, não é para te fazer sofrer. Tem deserto que a gente precisa enfrentar para saber quem é Deus na nossa vida, e para a gente saber que sem Ele nós não somos nada. Eu não mostrei para o pastor, ele está sabendo aqui junto com vocês, uma pessoa muito íntima minha, ela trabalha com análise de pedaços de gente viva, pedaços de pessoas vivas, que esses pedaços, por alguma razão, necrosaram,
qualquer pedaço do corpo que você pensar. E ela sempre me fala, eu pensei logo que eu não ia dar conta de almoçar com o cheiro do lugar. Ela falou que o cheiro é insuportável e que não é de gente morta, é de gente viva. Aí ela falou comigo assim: amiga, posso te mandar uma orelha? Até achei que ela estivesse brincando, falei, manda orelha. Irmãos, a hora que eu vi e deletei, eu não mostrei ao pastor. A hora que eu vi aquilo, eu olhei e deletei, e eu falei com ela assim: a gente tem muita liberdade. Falei, amiga, como que tem gente arrogante? A pessoa que era dona dessa orelha está apodrecendo viva. Está apodrecendo viva. E tanta gente, irmãos, que se esquece que a gente tem é Deus. E se esquece de humilhar. E a Bíblia fala que é para a gente se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor. Porque Ele no tempo dEle nos exaltará. E quanta gente que vai vivendo sem viver aquilo que Deus tem. Quanta gente que nunca vai conseguir, como Asaf, entender que Deus é providência para a sua vida. O fato dele ser providência não quer dizer que ele vai fazer o que você espera, mas quer dizer que ainda que você esteja no deserto, você não está sozinho. Ele prometeu estar com você todos os dias da sua vida. E Asaf, vendo o desânimo daquele povo, Marildinha, ele começa a lembrar aquele povo. E nesta noite Deus quer que você se lembre quantos livramentos que Ele deu para você até aqui, quantas misericórdias que Ele teve de você até aqui. Às vezes você foi livrado de assalto, de morte, de estupro, de bala perdida, foi livrado de ter sido passado para trás, e Ele te deu livramentos. E o povo olhava para a situação que eles viviam, e eles não conseguiam se lembrar, eles só olhavam para aquilo que faltava. E quem olha só para o que falta, na falta fica. Quem olha só para o que falta e não consegue agradecer, na falta fica. Quando a gente olha para a nossa vida, e tem gente que não consegue achar nada de bom na vida. Tem gente, irmãos, que não consegue saber uma qualidade que tem. A gente fala assim, fala uma qualidade que você tem. Qualidade, nunca pensei. Irmãos, e Deus, Ele estava agora através de Asaf lembrando para aquele povo as inúmeras dificuldades que eles enfrentaram. A realidade daquele povo que saiu do Egito e ficou no deserto não condiz com a nossa realidade. A menos que você já tenha visto um deserto daquela região, e a gente podia ter uma aula com Léo dos desertos, dos ventos daquele lugar. A menos que ele viesse nos contar e mostrar foto, a gente só sabe do que a gente lê. A gente não consegue imaginar uma tempestade de areia. A gente não consegue imaginar um sol que acaba escaldando todo mundo. A gente não consegue imaginar. Como provavelmente muita gente não imagina a sua luta, não imagina a dor que você já pode ter sofrido, a dor do fracasso, a dor da perda, a dor de uma mãe de ver um filho. Irmãos, você que ainda não tem filho, presta atenção. A gente não cria filho para ver sofrer, a gente não cria filho para ver ir para um caminho que não é o do bem. Imagina a dor. E agora Asaf está dizendo para aquele povo todo, e ele estava falando, olha, Deus nos livra das aflições, Deus nos livra das nossas fraquezas e dos nossos medos. E em tudo o salmista viu e ouviu o que o Senhor havia feito pelo seu povo. E o que Deus está fazendo por você. Levanta a sua mão bem alta e diga comigo assim: o Senhor é bom, e a sua misericórdia sobre a minha vida não tem fim. Irmão, você está vivo. Isso é misericórdia de Deus sobre você. Você está vivo. Isso é a misericórdia que se renova, porque Deus é bom. E Asaf, então, ele chama aquele povo no Salmo 78. Repita após mim bem forte, diga como Asaf falou, diga assim: prestem atenção. Diga assim: deem ouvidos à palavra de Deus. Irmãos, com respeito a todo mundo aqui, você sabe por que os outros gostam de revelação? Porque é mais fácil do que ler a palavra e entender.
Com todo respeito, irmão, tem gente que gosta de uma revelação, tem gente que gosta e que vai andando atrás de profeta e não quer saber se a pessoa fala por ela ou por Deus, e se a pessoa ainda põe no meio assim diz o Senhor, acabou, dá arrepio, ai, eu estou sentindo, e nada acontece. Porque as pessoas querem uma profecia, mas tudo que Deus tem para falar para nós, Ele já falou aqui dentro. Tudo que Deus tem para nós está aqui dentro. Deus fala através dos profetas, fala, mas agora Asaf está dizendo para aquele povo: prestem atenção, deem ouvidos à palavra de Deus. Qual é a voz que você tem ouvido? A quem você tem ouvido? A pessoa que não está firme em Deus, a Bíblia diz que ela vai sendo levada de um vento para o outro, que ela vai sendo levada de um lado para o outro, que um fala uma coisa aqui, ela corre atrás, que o outro fala outra coisa que ela corre atrás, e ela não consegue saber o que Deus tem. E a gente precisa, irmãos, ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim: inclinem os seus ouvidos, ouçam a minha palavra e vocês viverão. A sua vida só tem plenitude em Cristo Jesus. E nós enfrentamos problema. Eu enfrento, você, o pastor, nós todos aqui. A diferença é como é que nós enfrentamos o problema. Irmão, se você abaixar a cabeça, se você esmorecer, o diabo vai pisar em cima, ele não vai ter misericórdia. Se você esmorecer, se você achar que não tem mais jeito, se você desanimar, ele vai passar por cima. Então nesta noite nós precisamos nos lembrar de tudo que Asaf falou, e ele diz assim, fala bem forte assim: eu contarei para as próximas gerações. Olha só o que ele falou que ia contar, fala bem forte assim: do poder e das maravilhas que o Senhor faz. Você pode dar glória a Deus, porque Ele faz maravilhas. Ele faz maravilhas no nosso meio, irmãos. Irmãos, infelizmente, a nossa tendência, se a gente não vigia, é ter pouca gratidão e muita ingratidão. A nossa tendência, se a gente não vigia, é reclamar. Mas se a gente parar, quem tem pelo menos 1 ano que aceitou Jesus, já tem milagre para contar. Irmãos, tem coisa que se a gente for parando para contar a vida de cada um, você vai olhar e falar: mas fulano é um milagre, fulano é gato, tem 7 vidas. Não, irmão, mas temos um Deus que é Senhor dos senhores, um Deus que venceu a morte e nos deu vida eterna, porque Ele é Senhor. E Asaf está dizendo isso: eu preciso contar, Tiago, eu preciso contar para as próximas gerações quem é Deus. E como é que você vai contar para as próximas gerações se você viver derrotado? Irmãos, isso não é a teologia da prosperidade, isso não é pregar que você vai ficar rico, mas é pregar que o Senhor põe um novo cântico nos seus lábios, Ele enche a sua boca de riso, e Ele põe na sua boca um hino de louvor ao nosso Deus, e que muitos verão isso e confiarão no Senhor ao olharem para você. Nós precisamos que as pessoas à nossa volta olhem para nós e vejam mais que o nome de uma religião, vejam o autor da vida. As pessoas precisam olhar para nós e verem Jesus em nós, e é disso que Asaf está falando. E ele diz: por que eu vou contar para as próximas gerações? Fala bem alto assim: para que as gerações futuras depositem em Deus a sua confiança. Não responde, só pensa. Quem mora com você quer ser igual a você na fé? Só pensa. Quem olha para você vai olhar para você e fala assim: puxa vida, eu olho para o pastor Leandro, eu quero ter fé igual ele, eu quero ser igual ele. Essa semana passada o Pedro estava contando um negócio para nós, no dia que nós fomos lá na sua casa. Eu falei: Pedro, por que você está falando isso? Eu posso falar, porque eu estou falando só para pastor, é com pastor que eu tenho que falar. Vocês dois não são pastor, eu tenho que falar com vocês dois. Com quem que eu vou falar? Porque ele já identificou, irmãos. Ele já identificou. Tem uma cena que, se eu viver mais 50 anos, eu não esqueço. A Isabela chegar no joelho do vô e falar: vô, o que é isso no seu joelho? E o vô encheu o olho d'água. Eu falei: isso é joelho de oração, isso é calo de ajoelhar para orar. Sério, isso é de tanto orar. E o seu vai ficar igual.
porque a gente precisa que as gerações da nossa casa olhem para nós e falem: puxa vida, eu sei que ela está enfrentando problemas, mas eu sei que ela tem fé, eu sei que ela está com a força renovada. E Asaf estava dizendo era isso: olha, vocês precisam contar para que os seus filhos, os seus netos, os seus irmãos menores, os seus sobrinhos, eles saibam e eles depositem a sua confiança em Deus, e eles não se esqueçam das coisas que Deus faz. Irmão, a gente precisa pedir a Deus, e essa fé, essa força renovada, ela não vem da televisão, ela não vem do WhatsApp, ela não vem do TikTok, ela não vem de você ficar horas a fio com a televisão ligada, ela venha da sua intimidade com Deus, ela venha do tanto que você conhece a palavra de Deus. Por isso é que a palavra diz que muitos erram por não conhecerem as Escrituras. Quem conhece a palavra, irmão, não está desesperado. Quem conhece a palavra não sai atrás de profecia. Quem conhece a palavra se alegra, porque perto está o Senhor, perto está o Senhor, e em breve Ele virá. E Asaf continua dizendo: aquele povo não podia se esquecer. E ele fala neste salmo, Marcos, do tipo de relacionamento que as pessoas precisam ter com Deus. Eu não sei, não é pecado, irmãos, a menos que seja excesso. Quem admira demais um jogador de futebol? Eu admiro. Alguém mais? Você admira? Vários, né? Você admira? Tem alguém que admira demais um ator, uma atriz? Tem. Pode ser sincero, irmãos. Deve ter. Um cantor, uma cantora, tem, né? Eu não sei se alguém aqui admira tanto, porque eu já vi gente admirar tanto que eu fiquei muito estarrecida de pegar a Bíblia e falar: dá um autógrafo na minha Bíblia. Não tem ninguém para isso. Só que a gente não conhece a intimidade das pessoas. A gente olha as pessoas que estão ao nosso redor e a gente imagina algumas coisas dela. Já me falaram que eu tenho cara que eu não faço nada em casa. Eu fiquei até feliz, que quem vê cara não vê minha labuta. Falei: obrigado, que eu estou com cara de rica. Outro dia alguém falou comigo: nossa, você tem cara que é rica. Falei: amém, só falta o dinheiro, a cara eu já tenho. Metade do caminho está andado, só falta o dinheiro. Aí de vez em quando eu penso: nossa, eu achei que você fosse chata, você tem cara de chata. Eu achei que você fosse bem chata. Um monte de gente acha isso de mim. Irmãos, só que a gente não conhece a intimidade das pessoas. A gente só conhece a intimidade de quem a gente está junto. A gente só conhece a intimidade de quem caminha com a gente. Se o pastor Leandro for lá em casa, eu posso servir qualquer coisa, desde que não tenha cebola. Então eu não faço comida com cebola, e eu sou adepta dessa. Pensa numa coisa terrível, é aquela pizza que é de cebola, e você tem que comer a pizza fazendo assim, ó. Eu não sei se eu sou irmãos, aí a gente fala assim: por favor, uma pizza sem salada, porque eu detesto cebola. E aí a gente vai vendo que as pessoas querem conhecer a Deus, mas querem que Deus abençoe, mas não conhecem a Deus. E Deus quer se fazer conhecido para você. Ele quer que você o conheça como Asaf. E ele vai falar: olha, quem não confia em Deus está fracassando. Asaf fala isso neste salmo. Ele fala claramente, Wesley: quem não confia em Deus está fracassando. Por que que as pessoas têm tanta necessidade de um objeto que as aproxime de Deus? Por que que as pessoas lotam lugares para ouvir uma revelação? Por que que as pessoas vão atrás e acham mais fácil, irmãos? Um dia uma pessoa, é a fé dessa pessoa, subindo a escada da penha de joelho. Primeiro que o meu, no segundo degrau, já tinha que me carregar, que é quebrar os dois, porque já dói, eu nem ajoelho, porque eu tenho esse joelho direito machucado. Alguns até lembram quando eu machuquei lá na Rua Petit. Aí eu fiquei olhando e pensando: e se não bastasse subir a escada de joelho com uma vela que se pinga nas costas daquele homem, um pingo daquela cera, ele ainda sobe queimado. E eu olhando o esforço, e eu vejo naquilo sinceridade. Quem faz aquilo é sincero. E muitas vezes, irmãos, na maioria das vezes, não vai precisar de nada disso, mas as pessoas não querem conhecer a Deus. E como é que você vai confiar em alguém que você não conhece?
Você empresta dinheiro para quem você não conhece? Você assina papel em branco para quem? Nem para quem conhece, irmãos. Porque se você assina papel em branco, eu ainda vou dar você uns tapas. Passa lá no escritório, depois do culto, você ainda toma uns tapas. A gente não assina. A gente não faz um monte de coisa. Como é que a gente vai confiar em Deus se a gente não o conhecer? Para essa situação que você vive agora, seja ela qual for, Deus está dizendo, como disse através de Asaf, Ele é Deus que tem providência para o seu povo, e Deus tem providência para você, Deus tem providência para a sua casa, Deus tem providência para a sua família. E Asaf segue contando, e a Bíblia diz que ele conta os milagres que Deus fez para o povo. Irmão, Deus tem milagre para nós. O céu não está em crise, a economia do céu não mudou, Ele continua sendo Deus que opera maravilhas no meio do seu povo, mas nós precisamos crer. E a Bíblia diz que Asaf vai contando para o povo e vai dizendo, Ele fez prodígios no deserto. Irmão, ninguém gosta de deserto. Alguém gosta? Se quiser ficar com o meu, ninguém. Mas você já percebeu que é nas épocas mais difíceis da sua vida que você aprende a agradecer a Deus? Você já percebeu que é na época que a coisa aperta que você aprende a acreditar em milagre e que você aprende a viver um dia de cada vez? É no deserto financeiro, é no deserto quando alguma coisa sai do controle e que a gente vai orar, vai ler Bíblia, vai para o monte, vai jejuar e a gente vê a resposta de Deus, porque na hora difícil Ele faz milagre no deserto. A outra coisa, Ele vai dizer para o povo, olha, o Deus que vocês servem, Ele dividiu o mar vermelho e Ele guiou o seu povo pelo mar. E a gente tenta imaginar a cena, eu tento muito, 2 milhões de pessoas atravessando o mar vermelho, e lá atrás vindo o faraó com seus melhores carros de guerra, as melhores carruagens, os maiores soldados, e a Bíblia diz que todos se afogam e Deus dá vitória para o seu povo. Este salmo, igreja, é um salmo de recordação, e nesta noite eu peço a Deus que traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Tire a sua esperança do ser humano, tire a sua esperança da promessa que o homem faz. O homem erra, o homem falha, mas Deus continua sendo fiel com você. Deus continua sendo fiel, e ao mesmo tempo de ser um salmo de recordação, é um salmo de incentivo para crermos na fidelidade de Deus. Irmão, quando a gente um dia, eu creio que não demora, quando todos nós estivermos diante do Senhor, Ele vai olhar para nós, eu acho que Ele deve, agora eu estou falando de mim mesma, tá? Ele vai começar pelos motoqueiros, e Ele vai chamar os motoqueiros pelo nome, e Ele vai falar, eu não vou falar o nome de vocês não, mas vocês já estão rindo, porque vocês têm noção dos livramentos que eu dei para vocês? Vocês têm noção do dia que você estava zigue-zagueando? Você tem noção daquele dia que você passou igual um vulto, e era um vento só, e era você correndo? Vocês estão vendo, vocês motoqueiros, eu vou falar, você tem noção, Wesley, de quantos anjos eu estou gastando com você esse tempo todo? Você tem noção, está rindo seu irmão, e com você também, de quantos anjos que Deus está gastando com você esse tempo todo? E a gente vai ver, irmãos, hoje, eu acho que nós estamos mais bobos, porque nós estamos ficando mais velhos, eu estou ficando mais velho, você não, né? E eu fico pensando, Leandro, como é que eu deixei esse homem morar 2 anos sozinho, ser secretário de segurança pública, no interior, que a política pegava fogo até no asfalto, e esse homem sozinho. E aí nós fomos alugar uma casa, eu fui lá ajudar a escolher a casa. Pô, gente, meu Deus, onde é que eu podia estar viúva, se não fosse cuidar de Deus. E tinha não é, amor? E tinha um corredor, que era desse tamanho aqui, eu estou exagerando, quase do tamanho da igreja. E o bendito do dono da casa, era pão duro, não tinha luz no bendito corredor. E o pastor chegava tarde. Ele era o secretário de segurança pública e o homem que andava com o prefeito. Pensa o tanto que ele era amado. Ele era amado demais por metade da cidade, e pela outra metade queria matar meu negão, né? E aí ele lá sozinho, e tinha madrugada que eu começava a orar, e ele chegava, amor, estou chegando agora, você já entrou? Não, estou entrando, então vamos conversando. O medo é ouvir um barulho no fundo da conversa. Irmãos, 2 anos ali,
Um dia entraram na casa onde ele morava, pegaram o notebook, que era tudo que ele precisava para trabalhar ali. Era uma segurança inteligente, além de cuidar da defesa civil, de estar ali para isso. Irmãos, quanta coisa que Deus deve ter livrado, quanta coisa, Tiago, você é outro que Deus deve gastar anos demais, vai lá olhar o negão, porque agora ele vai trabalhar, imagina. E agora o salmista está dizendo que a gente precisa se lembrar do cuidado de Deus conosco. Irmão, talvez, quem já ficou internado aqui no hospital? Quem já ficou? Não é para ganhar menino não, para ganhar menino não serve. Já ficamos? Não é bom não, né? E a gente vê Deus, a gente vê o cuidado de Deus nisso. Quantas coisas, irmãos, que Deus te livrou. Mas sabe o que o diabo quer? Que você seja ingrato e que você se esqueça daquilo que Deus fez, e você se esqueça daquilo que Deus tem para fazer. E a Bíblia diz, o Senhor diz assim: Ele é quem sabe os pensamentos que Ele tem a seu respeito, para dar para você aquilo que você quer. Ele é quem sabe. E Asaf então, no meio do salmo, ele diz o que nós lemos, e ele chega no salmo e fala bem forte assim, repita após mim, diga assim: Deus partiu as rochas do deserto e das profundezas da terra, Ele tirou muita água para beber. Irmão, Deus tirou água da pedra. Você está achando que seu problema é mais difícil? Deus fez sair água da rocha. Você está achando que Ele não vai te abençoar? E Ele começa a dizer, Deus fez nascer água das fontes fontes de águas na rocha, e a água no deserto correu como um rio. Olha o que Ele está dizendo que Deus fez, Heloísa. Ele fez correr água no deserto como um rio. Então, meu irmão, apegue-se a Deus, agarre-se às promessas de Deus para você. Deixa o Senhor encher seu coração de alegria. Deixa o Senhor mostrar para você que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você espera. Mas deposite nele a sua confiança. Aprenda a confiar nele. Muita gente hoje está decepcionada porque confiou no homem, e aí acha que Deus é que errou. Eu esperei, deu tudo errado. Mas nós precisamos confiar no Senhor. E eu quero orar com você para isso, irmão, para que Deus nessa noite ative a sua fé e te faça crer. Irmão, eu creio demais. Eu creio que Ele é Deus para fazer mais do que a gente precisa. Eu creio que Ele é Deus para fazer milagre. Eu creio, e eu preciso crer para continuar vivendo. Eu preciso crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e Ele tem providência para você. Você pode ficar de pé no seu lugar? Fiel é a sua palavra, Senhor, e fiel são todos os seus juízos, e nós bem sabemos em quem temos crido. Ele é poderoso, igreja, para fazer infinitamente mais. Então hoje, nesta quarta-feira do fortalecimento, aproveita, nessa área que você pensa que está fraco, é nela que Deus vai te honrar. Comece a orar por você agora. Os pastores, por favor, me ajudem em oração. Comece a orar por você agora e fala: Deus, renova minha fé, aumenta minha fé, tira os meus olhos de onde o Senhor não está, me ensina a ver a sua vontade, me ensina, Senhor, a acreditar na sua promessa, me ensine a confiar no Senhor, me ensine a confiar naquilo que o Senhor tem. Comece a orar. Se você está fraco, o Senhor te dá forças agora. Se você quiser ajoelhar, ajoelha, mas clama a Deus agora, clama pelo cuidado de Deus. Pastores, passem orando, passem abençoando as pessoas, liberando essa unção de fé, porque a providência do Senhor, ela é real. Comece a orar por você agora. Clame ao Senhor nessa